mas hoje nós estamos aqui congregados para adorar o Senhor e eu estou feliz de estar aqui com vocês. A minha alegria de verdade é real. E hoje quem vai ministrar a palavra do Senhor é o nosso amigo pastor Ronaldo. Então abre o teu coração, permita que Deus de uma forma especial trate de você, porque a palavra veio para isso, ela veio para nos tratar, né? Então a palavra é o remédio de Deus, é dali que você vai extrair tudo aquilo que você precisa para a vida. Então aplique o teu coração em ouvir a mensagem, em memorizá-la e em praticá-la assim que você sair daqui. Talvez você não consiga praticá-la na integralidade, mas na prática você vai vencendo e cada vez mais você vai conseguir praticar uma quantidade maior da palavra na tua vida, aperfeiçoando. Eu tenho um primo, servo de Jesus, e ele sempre foi uma pessoa, ele é um doce de gente, é uma pessoa maravilhosa, mas ele sempre foi esquentado, ele sempre foi pavio curto. E aí tinha nesse final de semana, um rapaz estava na lombada com um carro, e ele estava com o carro dele esperando o rapaz passar na lombada. Aí o rapaz deu ré e bateu no carro dele, e ele já saiu do carro bravo e começou a chutar a porta do carro do rapaz. O senhor desesperado, porque ele é bem forte também, ele não é gordo não, ele é forte mesmo, foi dono de academia, então ele é uma pessoa bem forte. E a pessoa ficou com medo e foi embora, colocou o carro para frente, e aí o carro parou de novo, e aí a pessoa querendo engatar ré, porque era um carro bem velho, querendo engatar ré, a primeira, eu acho que a ré é do lado da primeira daquele carro, e ele talvez não conseguia engatar a primeira, ele estava engatando ré, mas ele estava ali e era apavorado por causa do meu primo. Aí meu primo, depois eu fui na casa dele no sábado de manhã, e eu comecei a conversar com ele. Eu disse assim para ele: olha, domínio próprio é o que você precisa buscar no Senhor, e domínio próprio a gente não ganha de um dia para o outro, do dia para o outro, é uma prática, é uma constância. Você vai dominar, talvez não muita coisa, mas se você praticar aquela pouca coisa, você vai aumentando o seu domínio sobre as circunstâncias que tiram a paz do seu coração. E o seu domínio, ele vai aumentando. É como se você fosse aumentando assim, fosse aumentando a sua área de atuação. Ela vai abrangendo mais a sua vida por completo. Domínio próprio é isso. Ele pode começar em uma pequena área, dizendo: não vou mais fazer essa coisa. Você começa com uma coisinha, daqui a pouco você está dominando 2, daqui a pouco 4, daqui a pouco você está dominando 10 coisinhas, que eram coisinhas pequenininhas, mas já são 10 coisas que você já está dominando. Eu estou te dando um exemplo, tá bom? Para você entender que a atuação é dessa maneira. Tem gente que Deus liberta na hora. O pastor que me apresentou para Jesus, o pastor José Gomes Moreno, ele aceitou Jesus num dia, passou uma semana, ele chegou para o pastor dele e falou assim: pastor, gostaria que o senhor orasse por mim, pastor. Faz uma semana que eu não consigo fumar. Eu boto cigarro na boca, eu vou fumar e não consigo fumar. Estava numa ânsia de vômito. Aí o pastor olhou para ele, deu risada e falou assim: graças a Deus que você foi liberto instantaneamente, porque ele não sabia, sabe? Para ele ia continuar fumando, mesmo tendo aceitado Jesus. Então tem coisas que Deus nos liberta instantaneamente. Agora tem aquelas, que é o caso do domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Você precisa simplesmente começar a deixar esse fruto tomar mais espaço dentro de você. E aí eu dizendo tudo isso para ele,
Você precisa deixar isso dominar você. Então, você tem que segurar o teu nervosismo, porque de repente você vai agredir uma pessoa, e se ele tivesse armado? E se ele fosse uma pessoa como você, agressiva? Você imagina a situação como que não ia ficar? Então, irmãos, nós precisamos estar colocando o nosso coração sempre nas mãos de Deus, entender a palavra e sair daqui e viver um pouquinho daquilo que nós ouvimos, porque isso é importante. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida do pastor Ronaldo. Come here, man, please. Vamos agora ouvir aqui o nosso amigo pastor Ronaldo. Você está vendo? Está todo preciso. Pai, obrigado pela vida do teu filho. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, e termos o privilégio de ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, fala às nossas almas, nos instrua, ministre, Senhor, em nossas vidas, porque precisamos, Senhor, estar pautados na sua palavra. O Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o trilho, Deus amado. Nós não queremos sair dele, queremos estar firmes, permanecendo ali, Senhor, fiéis, Senhor, na tua palavra. Nos ajude como igreja. Hoje nós estamos vivendo, Senhor, um período de tantos escândalos, Senhor, na mídia, Senhor, por causa de filhos e filhas tuas, Senhor. Deus, Senhor, que deram problemas, ó Deus amado, a nível nacional, a nível local, pastores, presbíteros, Pai, obreiros de um modo geral, Senhor, tem muitas vezes esquecido que a sua palavra, Senhor, é o fortalecimento, Senhor, a vivência da sua palavra é o fortalecimento das nossas almas. E muitos deles têm esquecido, Senhor, e têm causado escândalo. A tua palavra diz: ai, Senhor, daqueles que por meio deles vem o escândalo, Senhor, e nós queremos nos colocar na tua presença, porque não queremos ser escândalo, Senhor, não queremos. Senhor, ajusta as nossas vidas, Espírito Santo, com a sua infinita bondade e misericórdia. Fala aos nossos corações. Nós precisamos sair daqui afinados, ajustados, Senhor, cada vez mais com a realidade espiritual de nossas vidas. Que este mundo possa nos influenciar cada vez menos, e que nós possamos influenciar cada vez mais este mundo perdido, Senhor, esse mundo que ainda não conhece, Senhor, o seu amor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos firme a fé, a guardar a fé, Senhor, a fazer a nossa jornada, Senhor, com fidelidade, porque é isso, Senhor, que vai valer, Senhor, lá no final. Então nós te louvamos, Pai, porque tua palavra diz que ao que vencer, e nós estamos aqui, Senhor, e queremos fazer parte daqueles que serão chamados de vencedores. Então, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, diante de ti, para ouvirmos, Senhor, a tua orientação, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Será que você pode aplaudir a Jesus? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, quando eu entrei ali e não vi a câmera, eu falei: glória a Deus, não vai ter câmera hoje. Mas aí a câmera veio e aí eu pensei: hoje eu vou pregar apontando para a câmera, falando com a irmã Leda, mas a irmã Leda está aqui também. Então, Deus vai falar com todos, inclusive comigo nessa noite, amém, irmãos? Amém. Muita alegria ver alguns irmãos aqui, que a gente só se vê no domingo, vê de vez em quando. Eu também estou um pouco ausente da igreja, mas não ausente do corpo. Vamos lá, abra comigo a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Texto bastante conhecido, e diz o seguinte: o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, declara o seguinte: sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oração que já foi feita, por tudo que foi feito neste lugar até agora, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor que através dessa palavra haja libertação dentro de nós, libertação dos vícios que muitas vezes não são aqueles que o mundo conhece, mas são vícios que nos atrapalham na comunhão com o Senhor, Pai. E que nessa noite o Senhor tome os nossos corações em tuas mãos, para que o Senhor possa fazer morada em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, o tema para a mensagem dessa noite é o seguinte: as lutas devem trazer experiências com Deus. As lutas e as dificuldades devem nos trazer experiências com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Antes da gente ler o texto básico, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Porque é muito comum, irmãos, no ambiente evangélico, isso eu estou falando da igreja evangélica, é muito comum as nossas experiências serem baseadas naquilo que está acontecendo no culto, naquilo que está acontecendo numa reunião ou num evento, e nós trocamos a experiência com Deus por uma experiência no local, numa atividade que eu estou desempenhando, e a gente vai entender através da palavra de Deus que a experiência com Deus vai muito mais além daquilo que eu estou praticando aqui dentro, daquilo que eu estou vivenciando com os meus irmãos. E a experiência com Deus, a real experiência com Deus, ela me leva adiante para que eu possa superar as dificuldades. Irmãos, é muito claro esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de muita dificuldade. Não bastasse a questão do vírus, a questão das enfermidades, tem uma série de dificuldades que nos rodeiam, seja econômica, seja por relação do desemprego, seja por relação do distanciamento de pessoas. Isso tem causado muito mal, porque nós aqui temos uma igreja, temos irmãos, temos familiares, mas tem pessoas que estão literalmente isoladas do mundo, evitando um mal, né, em sua saúde, mas também sendo impactado por outros males. Então esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, mas que Deus tem um propósito, Ele visa um propósito de criar algo dentro de nós, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre pessoas que tiveram esse relacionamento com Deus, essa experiência com Deus, e que através dela puderam vencer momentos como esse, momentos que muitas vezes nós não estamos preparados para isso, nós não temos resposta para todas as coisas, para todas as situações, mas em Deus, conforme a palavra do Senhor nos diz, nós somos mais do que vencedores, diante de toda a situação, seja adversa, seja qual for, nós somos mais do que vencedores. Então Paulo não falou isso em vão, Deus está falando conosco isso nessa noite. Abra comigo a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 12, avance mais um pouquinho aí. Filipenses capítulo 4, verso 12. Aqui é um versículo que antecipa aquele versículo que muitos de nós gostamos de declarar, gostamos de falar, gostamos de expressar, colocar onde quer que seja. Já passou essa fase de colocar adesivo em carro, mas muitas vezes a gente vê estampado em alguns lugares esse versículo 13, mas eu gostaria de falar com 12. Paulo aqui, nessa carta aos Filipenses, conhecida teologicamente, popularmente como a carta da alegria, ele direciona o seu conhecimento e o seu apreço pelos irmãos da igreja em Filipos, e dizendo o seguinte, que ele estava muito alegre com a situação que eles estavam vivendo, com a situação espiritual, com a condição espiritual,
com a situação de relacionamento entre eles. Era uma igreja muito sadia, muito bem administrada espiritualmente. Então ele escreve essa carta direcionando os seus agradecimentos aos irmãos, dizendo, como se ele dissesse: olha, continuem dessa forma, o que vocês estão fazendo até agora está tudo certo, mas como sempre no final tem algum mas, e ele acrescenta aqui isso que ele vai dizendo nos capítulos finais. Mas no geral, essa carta ela é direcionada para fortalecer os irmãos, dizendo: ó, continuem do jeito que vocês estão. Da mesma forma, às vezes, quando a gente elogia alguém por algum trabalho, por alguma coisa que desempenhou na igreja, ou fora daqui mesmo, e a gente fala: ó, continua desse jeito, que o trabalho está certo, é isso mesmo, é isso que Deus espera. Ele fez da mesma forma, só que ele distribuiu para a igreja toda. E aí, diante desse contexto, Paulo ele passa a falar de si mesmo, nesse capítulo 4. E ele demonstra para nós aqui que a sua experiência com Deus, ela foi além da convivência com os irmãos, ela foi além daquilo que uma igreja poderia proporcionar a ele. E é disso que o Senhor nos desperta para falar nessa noite, irmãos. Que experiência, que tipo de experiência você já teve com Deus? Que tipo de experiência você consegue relatar, que você consegue ter na sua mente guardada, que foi com Deus e não com a igreja? Porque muitos de nós, quando viemos para Jesus, chegamos aqui cheio de vícios, como o pastor Eli já falou, no meu caso cheio de palavrão no coração e na boca, cheio de coisa para ser mudada, e a gente se depara com um ambiente favorável para isso, de mudança, e a gente tem essa experiência com a igreja, com as pessoas, e isso tudo favorece a nossa mudança. Mas muitos de nós passamos muitos anos dentro da casa do Senhor sem vivenciar uma experiência com Deus. E é disso que eu quero falar nessa noite. A experiência com Deus, ela está muito acima, muito além da minha experiência com a igreja evangélica. Porque a minha experiência com Deus vai fazer com que eu seja capacitado para conseguir ultrapassar e passar as dificuldades que nos assolam todos os dias. A minha experiência com Deus vai me dar vivência suficiente para suportar o dia mau, o dia ruim. E nós estamos vivendo esses dias. Porque, irmãos, é muito fácil dizer para alguém que está passando uma tribulação, uma luta: olha, vamos lá na igreja, vamos lá que você vai ouvir uma palavra, que lá, glória a Deus por isso, tem que vir mesmo. Mas o que Deus espera de nós é que quando alguém vier a nós com uma dificuldade grande, eu e você possamos dizer: eu já passei por isso e Deus fez isso comigo, por isso hoje eu permaneço de pé. A experiência com Deus faz isso conosco, e é disso que Deus está falando conosco nessa noite. Que tipo de experiência nós já tivemos com Deus? Ou, recapitulando na sua vida, você já só teve experiências na igreja? E que tipo de experiência na igreja é essa? Às vezes você estava triste, veio alguém e te deu um abraço, ou mesmo até a palavra de Deus falou com você. Mas e aquela experiência onde só você e Deus se encontraram? Onde estava só você e Deus no seu quarto, você de joelho, não tinha quem recorrer, não tinha o que fazer, e Deus veio ali e se manifestou na sua frente, falando em voz audível para você. É dessa experiência que eu estou falando, irmãos. Esse mesmo apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos e outras demais cartas no Novo Testamento, era um homem muito experimentado com Deus, era um homem que se relacionava com Jesus, era um homem que tinha bastante intimidade com Deus, muito temor de Deus para falar, muito receio de falar coisas que Deus não o direcionava para fazer.
Então essa relação do apóstolo Paulo com Deus é um exemplo para nós, para mim, para você. E essa relação com Deus não se limita somente ao Novo Testamento, mas falando lá desde o Jardim do Éden, da relação de Adão com Deus, da relação de Eva com Deus, passando por Jó, por Abraão, por Moisés, não nessa mesma ordem, mas passando por esses homens que em algum dia, em algum momento, foram impactados pela experiência com Deus. Homens que tentaram batalhar com Deus, tentaram batalhar com o anjo do Senhor e foram tocados, e nunca mais a sua vida foi a mesma. Foram tocados na ligadura da perna e nunca mais carregaram para sempre aquela marca onde Deus tocou. Onde Deus já tocou na sua vida? Será que Deus já tocou o suficiente? Será que Deus tocou realmente no meu coração para que ele fosse purificado de uma vez por todas? Ou a minha vida ainda continua sendo baseada nas experiências que eu tenho numa terça, numa quinta ou num domingo, e no restante da semana a minha experiência com Deus é quase nada, é quase nula? É sobre isso que Deus chama a nossa atenção, irmãos, para que nós não nos acomodemos na relação que nós temos simplesmente como igreja do Senhor, mas que mais do que isso, a minha relação com Deus tem que ser de uma experiência verdadeira como Cristo libertador. O pastor Eli comentou aqui sobre libertação. Há uma questão, há um questionamento muito grande dentro de nós, irmãos, de muitas pessoas, sobre o que é libertação. Eu tinha esse questionamento há muito tempo atrás e sempre perguntava para Deus. Um dia Deus respondeu para mim e eu compartilho com os irmãos essa experiência. Libertação, às vezes ela acontece assim, como foi relatado aqui. Deus vai lá e toca e a pessoa nunca mais sente vontade daquela coisa, seja droga, seja o que for, álcool, seja o que for, qualquer tipo de droga ou qualquer tipo de vício, seja o que for. Deus toca, a pessoa nunca mais sente. Porém, a grande maioria de nós temos questões dentro de nós que a libertação de Deus está no fato seguinte, o fato que é o seguinte: libertação é quando eu dou opção de escolha para a minha alma. Raciocine comigo. Se eu sou uma pessoa que não conheço Deus, e alguém fala sobre Deus para mim, Deus ele te liberta disso, daquilo, tal, não sei o que, eu falo, amém, eu sei que Deus pode fazer isso, mas não quero saber de Deus. E aí eu paro um dia de beber, eu paro o segundo, o terceiro. Só que quando eu me deparar com aquela situação novamente, com aquele vício, com aquela tentação, eu vou lá e vou ceder naturalmente. Eu vou tentar resistir um pouco, vou tentar brigar com a minha carne um pouco, mas eu vou ceder para aquela tentação. Por quê? Porque não tem opção de escolha para a minha alma. A opção é aquela que eu estou vendo e que eu já estou acostumado, porque a minha zona de conforto é aquela, então eu parto para aquela. Só que a partir do momento que conhecemos Cristo e temos uma experiência com Ele, a partir desse momento, a minha alma passa a ter a opção de escolha. E aí quando eu me deparo com aquela situação, eu posso escolher. Puxa, mas eu vou lá, mas eu estou seguindo a Deus, eu estou lendo a Bíblia, estou orando. Não, eu não quero perder isso que está dentro de mim, não. Não, hoje eu não vou não. E aí passa amanhã, e depois, vai indo, e aí a libertação se instaurou dentro de nós. Então libertação é isso, irmãos. Na maioria das vezes, é dar opção de escolha à nossa alma. Por isso estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre o Senhor na quinta-feira, congregando com os irmãos para que haja fortalecimento. Mas tudo isso não me isenta da experiência pessoal com Deus. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era isso. Nós vamos ler no verso 12, está dizendo o seguinte,
Isso aqui é só uma amostra daquilo que ele já viveu. Sem passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Até aqui, irmãos. Eu não vou ler o chavão aqui não. Mas, irmãos, se enquadre, se encaixe na história de Paulo. Um homem que poderia se gabar da sua condição teológica, de conhecimento, de status, de posição perante a lei, mas que de repente abre mão disso tudo em favor a Cristo, pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo. E aí ele declara para nós aqui que diante de todas essas situações, ele era mais que vencedor, ele suportava todas as coisas, porque Cristo estava nele. Mas ele só fala isso porque ele teve uma experiência com Deus. As experiências onde ele caiu no chão, ficou cego, e depois recebeu imposição de mãos, uma oração, e aí foi curado, e diversas coisas que se passaram com ele, trouxeram até esse ponto, para que ele pudesse dizer dessa maneira. E aí nós olhando para a história de Paulo, para a vida de Paulo, imaginamos a mesma coisa. Podemos dizer, podemos sim, pela fé, tudo bem, mas Deus quer mais, irmãos. Deus quer mais que pela fé eu diga as coisas. Deus quer que através da experiência com Ele, eu possa dizer, eu já passei por isso, e eu venci no Senhor, pela força do Senhor, pelo poder do Senhor que se manifestou na minha vida. Mas essa experiência só vem como? Através de intimidade com Deus, através de oração, através de busca por Deus, através de entrega por Deus. Irmãos, tem situações que, tirando um pouco fora a questão espiritual, tem situações que eu me deparo, às vezes até no trabalho, que mesmo com a experiência que eu tenho, eu não consigo lidar, eu não sei lidar, e eu tenho que buscar ajuda em outras pessoas, para que eu consiga vencer aquilo, e passar por aquela dificuldade. Falando sobre Deus, irmãos, nós temos uma ferramenta poderosa. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ela é nosso auxílio em todo o tempo, para que a gente possa se aproximar de Deus. Em segundo lugar, a oração. Em terceiro lugar, a comunhão com os irmãos. Irmãos, eu tive experiências maravilhosas de oração, de relação com Deus, quando estava congregando com os irmãos. Era muito bom, era muito alegre, mas aquele momento de oração, onde nós estávamos reunidos, trancados numa sala, trancados num lugar, ouvindo louvores e buscando a presença de Deus, foram os momentos mais intensos de experiência com Deus da minha vida. E nós estamos trocando tudo isso, essa experiência com Deus, por experiências na igreja, evangélicas, contatos superficiais com Deus, mas Deus espera muito mais de nós. Ele espera essa comunhão verdadeira e íntima com Ele, para que a gente consiga passar por essa dificuldade que nós estamos vivendo agora. Muitas pessoas, e isso não é só quem está vendo pela live, muitas pessoas vão sucumbir na fé, vão desistir literalmente da fé, vão abandonar a fé e vão voltar para a frieza, para o mundo que elas viviam. Isso estou falando da nossa igreja, irmãos. As pessoas vão voltar mesmo para a sujeira que viviam, para o lamaçal que viviam. Por quê? Porque falta experiência com Deus. Isso é triste, porque em todo tempo aqui, como pastores, como obreiros da casa do Senhor, um dos nossos objetivos é promover um ambiente favorável para que as pessoas tenham esse relacionamento com Deus, mas muitas pessoas não querem.
Muitas pessoas trocam uma experiência com Deus por qualquer outra coisa, irmãos. Qualquer coisa que atrai a minha atenção é motivo suficiente para que eu deixe de ter essa relação com Deus. E entenda, a relação com Deus não é vir à igreja. Vir à igreja é uma parcela da relação. Mas esses homens que eu citei, e o apóstolo Paulo, eles tinham experiências com Deus, eles tinham relacionamentos diretos com Deus, eles não só ouviam falar. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, um rabino muito importante nos tempos dele, muito conceituado, que conhecia muito sobre a lei e o Antigo Testamento, muito sábio também, e foi até usado por Deus numa situação na igreja de Atos. E Paulo cresceu aos pés dele, então ele podia se gabar disso. Ele até cita que cresceu aos pés de Gamaliel, mas ele baseava a sua fé e a sua perseverança toda nas experiências que ele teve com Deus. Aí fica o exemplo para nós, irmãos. A nossa vida cristã, ela não pode ser baseada na quantidade de tempo que nós estamos numa igreja. A nossa relação com Deus, ela não pode estar baseada no quanto eu faço por Deus, se é que é por Deus, o quanto eu faço nessa obra de Deus. Ela não pode estar baseada nisso, mas a minha fé tem que estar baseada no quanto de experiências eu já tive com o Senhor, experiências verdadeiras, sabe, daquele momento onde você não sabe o que fazer, e você vai para algum lugar retirado, se afasta de todo mundo, e você abre o seu coração e fala com Deus, e chora ali na presença de Deus, e Deus vem, conforta e consola o seu coração, e te fortalece, dizendo: você vai conseguir passar por isso tudo, porque eu estou tendo relação com você. É disso que Deus está falando conosco. Irmão, não se engane, não perca o seu tempo vindo somente para a igreja para não se relacionar com Deus, para viver de experiências dos outros. Deus tem experiências para todos nós aqui, nós que estamos aqui para ouvir a sua palavra, e quem está na sua casa também ouvindo. Deus tem, não é, o apóstolo Paulo não era especial para Deus, mas não tem nada disso. Deus está aberto para que todos nós nos cheguemos a Ele com o coração quebrantado, com mãos limpas, com o coração aberto diante do Senhor, com a vida escancarada diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ter relação com o Senhor, eu quero ter experiência contigo. Ah, Ronaldo, mas eu vou ser salvo, eu estou aqui, eu faço tudo direitinho, eu sigo à risca aquilo que me é ordenado. Tá bom, você pode até ser salvo, mas será que o encontro com Jesus é só isso? É claro que salvação é tudo, mas tem mais, irmãos, tem mais. Essa experiência com Deus faz com que hoje nós enxerguemos muito mais além das dificuldades, nós enxerguemos muito mais daquilo que a grande maioria vê. Num momento como esse, pessoas que têm fé, pessoas que têm esse relacionamento, essa experiência com Deus, olham para tudo isso e sabem que isso tudo vai passar, e vai passar mesmo. Isso aqui vai ter um fim, e virão outras lutas, talvez maiores do que essa, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos garante a vitória pelo seu poder, o poder da sua palavra. As promessas do Senhor estão diante de nós, e só consegue viver isso, só consegue enxergar isso quem tem experiência com Deus. Sabe o que é você chegar num lugar, a pessoa está falando uma série de coisas, você não conhece sobre o assunto, não está entendendo nada? Acontece mais ou menos isso com quem não teve experiência com Deus. Pode vir o maior pregador do mundo aqui, irmãos, pode vir quem que você quer
queira, quem você imaginar pode vir aqui pregar. Se você não tiver experiência com Deus, a palavra daquela pessoa, que vai sair daquela pessoa, que é de Deus, não vai causar efeito nenhum na sua vida, porque falta experiência com Deus. Jacó, quando se deparou com o anjo, ele falou: não, é agora, ou a situação muda, ou tem que mudar, não tem opção. E aí ele lutou com o anjo do Senhor, e foi marcado ali, e carregou aquela marca para o resto da vida, mas ele teve experiência com Deus. Onde Deus já tocou na sua vida? Onde você já deixou Deus tocar na sua vida? Onde Deus já fez uma marca dentro de mim, dentro de você, que as pessoas podem olhar, ou você mesmo pode olhar para aquela cicatriz, e ela não traz mais dor, mas traz lembrança daquele momento que nós tivemos com Deus. Paulo chega a esse ponto da vida dele, falando tudo isso, por quê? Pelas experiências que ele teve com Deus. A experiência que eu tenho com Deus me faz enxergar talvez além de outras pessoas. Mas, irmãos, não quer dizer porque eu tenho mais tempo de evangelho que eu tenho mais experiência com Deus. Não, a pessoa que chega hoje no evangelho, a pessoa que entrega a sua vida hoje para Jesus, ela pode ter muito mais experiências do que uma pessoa que passou a vida inteira na casa do Senhor. Por quê? Por causa da entrega, por causa da rendição, porque a pessoa vem desarmada para Deus, dizendo: Deus, eu entreguei tudo aquilo que eu tenho, eu não sou nada, então eu não tenho muito para entregar, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, Senhor. E entregar ao Senhor, irmãos, é muito mais do que entregar uma habilidade para Deus. Talvez você veio do mundão e tinha uma habilidade lá, você tocava bem, você cantava bem, você desempenhava bem algum papel lá no mundão, e vem para Deus e vem aqui e toca também, tem habilidade para isso. Mas, irmãos, habilidade nenhuma pode ser trocada pela experiência com Deus, experiência pessoal, irmãos. Se você nunca sentiu isso, busque a Deus nesse sentido, de ter essa experiência face a face com o Senhor. Qual o resultado disso tudo? Para que eu vou ter essa experiência com Deus? Essa experiência vai te levar além daquilo que seus olhos podem ver. E não é chavão isso não, irmãos. Porque vai te levar para um lugar onde só a fé poderia te levar. A experiência com Deus fortalece a nossa fé. A experiência com Deus nos coloca em condições onde a maioria não enxerga, mas nós, por sabermos quem Deus é e por sabermos aquilo que Ele fez em nós, enxergamos aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Como é bonito, irmãos, conversar com pessoas que têm o dom da fé. Está tudo pegando fogo, está tudo caindo, está tudo desabando, mas a pessoa que tem fé, ela enxerga lá na frente. Ela já enxerga tudo limpo, ela já enxerga tudo no devido lugar, ela já enxerga as pessoas sendo transformadas. A pessoa que tem o dom de fé, tudo bem, isso é um dom, é Deus quem direciona para isso, mas a nossa experiência com Deus nos faz enxergar dessa mesma forma. Irmãos, vou citar aqui para os irmãos pessoas que tiveram encontro com Deus, só para vocês terem uma ideia. Se você está pensando que você está no deserto, Ele passa com você no deserto, assim como fez com Moisés. Se você está se achando cego, um cego que está perdido, está sem direção, Ele faz como fez com Bartimeu e restaurou a visão daquele homem, trazendo vida novamente, para que aquele homem pudesse enxergar as maravilhas do Senhor que estava acontecendo diante dele. Se você está com medo, Ele passa com você na tempestade que está acontecendo na sua vida nesse instante. Ele está com você no barco. Ele é quem pode dizer que a tempestade
tempestade vai cessar. A palavra vem dele, para nós cabe a fé e permanecermos nele, e isso é experiência com Deus. Se você está atribulado, Ele devolve a sanidade, liberta, assim como Ele fez com aquele gadareno. Era um homem que não tinha esperança alguma. A certeza das pessoas que viam aquele gadareno é que ele iria morrer, mas ele se encontrou com aquele que trazia a vida diante dele, dentro dele. Jesus Cristo de Nazaré trouxe libertação para o gadareno, trouxe uma nova vida para ele e trouxe uma obra para que fosse realizada através dele. E falando sobre a vida do gadareno, eu gosto muito de citar esse exemplo, porque ele era um homem que totalmente desprezado, a gente já sabe da história. Mas Jesus liberta ele, e liberta literalmente, os demônios saem, ele fica são, ele fica lúcido, ele se veste, imagina alguém jogado no chão, todo machucado, e de repente Jesus restaura tudo, até a pele dele, ele fica zerado. E aí, o primeiro ato dele após isso, ele quer seguir Jesus, porque ele queria mais aquela experiência que ele teve com Cristo. Mas Jesus fala o seguinte: olha, essa experiência vai ser o suficiente para que você proclame esse evangelho e fale aquilo que aconteceu com você para as outras 9 cidades ao redor da sua cidade. E ele sai por aquelas cidades todas pregando o amor de Cristo que havia se deparado com ele. E aí, qual o exemplo que fica aqui, irmãos? Logo após a libertação e a experiência que ele teve com o Senhor, Jesus o enviou, Jesus mandou ele para um lugar para fazer determinada coisa. E qual a lição que fica aqui? A experiência com Deus me traz o desejo de obediência à palavra do Senhor. Então, quando eu tenho experiência com Deus, eu carrego isso dentro de mim e sinto desejo de obedecer à palavra do Senhor. Jesus falou para ele queria seguir Jesus e era lícito, era excelente, maravilhoso, mas Jesus ordenou: não, vá lá para aquelas cidades e mostre quantas coisas o Senhor fez por você. O fato de eu ter essa relação com Deus tem que trazer para dentro de mim obediência à palavra do Senhor. Marca coisas que eu passo e eu consigo lidar com elas graças à relação que eu tenho com Deus. O Senhor está nos alertando nessa noite, irmãos. Troque as suas experiências evangélicas por uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Aquela experiência que você vai poder dizer: eu já passei por isso, e nesse dia eu fiz isso, e Deus visitou a minha vida. Talvez aquela coisa não sumiu, talvez aquela enfermidade não sumiu, mas o Senhor me deu força para vencer e continuar lutando sobre aquela dificuldade que eu tinha. Experiência com Deus traz isso, irmãos. Então fique alerta. Se até hoje as experiências que você teve não foram experiências com a obra de Deus ou com a casa do Senhor, mas Deus tem muito mais para nós, muito mais, irmãos. Está com fome? Ele multiplica os pães. Experiência com Deus. Está com sede? Ele faz fluir rios de águas vivas, assim como fez com a samaritana. Está cansado? Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está triste? Ele transforma a água em vinho, e vinho traz alegria para as nossas vidas. Está morto? Ele diz: Talita cumi, menina, levanta. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Você vive agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. É disso que ele fala para nós, de experiências. Quantos de nós, irmãos, talvez estamos perdendo tempo e poderíamos ter experiências maravilhosas que testemunhassem do amor de Deus? Ou talvez você nem saiba que Deus tem um dom separado para você, para que esse dom se manifeste para a edificação da igreja.
e que esse dom seja de curar pessoas. Nesse tempo, imagina, os ímpios vindo buscar a Deus através da cura do Senhor que pode estar na sua vida, e você nem sabe. Por quê? Porque não tem experiência com Deus. Os dons se manifestam a partir das nossas experiências com Deus. As maravilhas se manifestam a partir das nossas experiências com Cristo. Foi isso que aconteceu com essas pessoas. Pessoas pecadoras, pessoas distantes de Deus. Quanto mais nós que buscamos ao Deus vivo, pecadores, mas que conhecemos o caminho do arrependimento e o caminho da presença de Deus, irmãos. Quanto Deus não pode fazer através de nós e em nós. Se relacione com Jesus. Talvez você nunca tenha feito isso, mas é tão simples, irmãos. Basta abrir seu coração, basta falar para o Senhor: Senhor, muda de uma vez por todas isso que está passando e acontecendo na minha vida. E aí se prepara, porque Jesus vai mudar mesmo. E quando Ele muda, Ele começa a procurar aquela moeda que nem a dracma perdida. Ele vai revirar tudo, vai revirar e vai doer, mas um encontro com Deus vai acontecer. E é isso que importa, irmãos. Ou é melhor, o que é melhor? Sofrer e ter experiência com Deus, ou sofrer e se manter distante de Deus? Eu prefiro sofrer com Deus. A experiência vai nos levar a isso, para que a gente chegue no capítulo 4, no verso 12 da nossa vida, e possa dizer: ó, eu posso passar por tudo, posso passar o que for. Sei ter demais, porque quando eu tenho demais eu não sou arrogante. Sei ter de menos, porque quando eu tenho de menos eu sei administrar aquilo que eu tenho e não vou ficar murmurando contra Deus. Sei passar luta, porque eu não vou lutar no meu braço forte, porque quem luta em mim é o Espírito Santo de Deus. Sei passar por todas as situações, porque Cristo é quem nos fortalece, irmãos. Que nós possamos dizer isso no final da nossa carreira, mas isso só vai acontecer pelas experiências com Deus que eu tenho. Feche seus olhos, vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, nós estamos num culto que por muitos de nós, Pai, é tido como um culto secundário. Nós damos prioridade para o domingo, ou às vezes para a quinta-feira. Nós damos prioridade para outras coisas. Se nós não tivermos o que fazer, nós estamos aqui na terça, mas hoje foi o dia preparado pelo Senhor, para que fosse despertado em nós essa experiência com Deus, e nós não queremos fugir dessa experiência, Pai, ainda que isso vai ser doloroso, Pai, vai doer na nossa carne, mas a nossa alma vai se regozijar, porque nós estamos conhecendo o Senhor verdadeiramente, Pai. Nós estamos trocando uma experiência religiosa por uma experiência pessoal contigo, Deus. Que nós não fujamos dessa experiência, Pai, porque isso vai trazer um fruto maravilhoso, que vai ser entregue em tuas mãos. Vai chegar o grande dia, Pai, onde nós apresentaremos nossas mãos diante do Senhor, e que as nossas mãos estejam carregadas de experiências com o Senhor, estejam carregadas de momentos em que passamos na presença do Senhor, ouvindo diretamente do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nos ouve, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita dentro de nós. A Ti, Senhor, honra, glória e louvor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, possamos viver as nossas experiências com o Senhor Jesus, amém? Porque essas experiências que na verdade vai fazer a diferença em nossas vidas, amém? Eu quero encerrar o culto dessa noite louvando ao Senhor com uma canção,
e buscando uma reflexão ainda maior daquilo que Deus falou conosco, das experiências. Eu tenho percebido, irmãos, que quando Deus quer tratar conosco em alguma área, é porque Ele manda uma palavra, porque Ele quer tratar conosco em alguma área, uma palavra bem específica, assim como foi essa. Talvez, irmãos, aqui o Senhor está, como igreja, nos chamando para buscarmos as nossas experiências como igreja. Talvez um tempo de avivamento, talvez um tempo de entrega, talvez um tempo de renúncia e de abertura para aquilo que o Espírito Santo quer derramar no teu coração. Como igreja, irmãos, nós precisamos disso. Você imagina, irmãos, que Jesus deu uma promessa para todos aqueles que estavam ali vendo Jesus subir, sendo assunto ao céu. E eles estavam numa palavra dizendo assim: ficai e permanecei até que do alto venha o Espírito Santo. Quantos começaram, irmãos, ali no cenáculo? Quantos permaneceram até o final? Sabe, naturalmente o desânimo no coração serve como uma peneira para tirar os desanimados, para tirar os que não querem nada. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos aqui congregados, e a experiência que aqueles 120 passaram na descida do Espírito Santo, aquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram, mudou, impactou para sempre a vida deles, muito mais do que aqueles que deixaram e posteriormente receberam também essa mesma unção, esse mesmo talento de Deus, só que não vivenciaram as línguas repartidas como de fogo. Irmãos, eu nem imagino o que eles quiseram dizer com línguas como repartidas de fogo, mas o que eu entendo é que a experiência que eles tiveram ali, aqueles que permaneceram, aqueles que não desistiram, mudou a vida deles para sempre, muito mais do que aqueles que depois receberam, muito mais. Então o Senhor tem falado conosco. Abra o teu coração, irmãos. Permita o Senhor renovar a tua vida, buscar experiências. Renuncie aquilo que você precisa renunciar. Abra o teu coração para as coisas do Espírito, irmãos. Às vezes Deus quer falar com você de uma forma tão especial. Eu estava esses dias indo buscar uma pessoa, mas num lugar tão feio, feio. E eu orei ali ao Senhor e falei: Jesus, se não for da sua vontade, não deixa aí não, porque o negócio aqui está feio. Aí o Senhor falou no meu coração: pode ir que você vai buscar o meu servo. Aí, irmãos, na hora que eu entrei ali na rua, aí veio um casalzinho, irmãos, que devia que eles tinham na mão uma arma 66, calibre 66. Eu já vi eles com a Bíblia ali na mão. Eu falei assim: Jesus é bom demais. Então são coisas assim que Deus quer que você tenha com Ele, sabe? Às vezes você está no trabalho fazendo alguma coisa, não sabe como resolver uma situação na sua vida, mas quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, você pode se colocar que Ele vai falar no teu coração. Eu lembro que quando eu me converti, eu conheci uma senhora. Ela era muito louca, irmãos. Pensa numa mulher crente até debaixo da água. E era um dia que chegou para mim e falou assim: olha filho, eu vou te contar uma coisa. Era uma pessoa tão chucra, tão bicho do mato, que eu não sabia nada na minha vida, nada. Mas quando eu aceitei Jesus, eu aprendi que eu podia falar com Ele. E depois eu aprendi que eu também podia ouvir Ele falar comigo. Eu não sabia nem cozinhar. Aí um dia eu estava orando, eu falei assim: Jesus, me ensina a cozinhar, Jesus. Eu não sei nem fazer um arroz. Aí
o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Falou assim: filha, põe a panela de fogo, põe 2 colheres de óleo, pica o alho, dá uma douradinha, põe 2 xícaras. Ela foi ensinando, e ela foi ouvindo Deus falar com ela. Você pode falar assim: nossa, mas que bobagem, Jesus perder tempo com gente para ensinar a fazer arroz. Pode ser bobagem para você que sabe, mas para ela era frustrante não saber fazer um arroz. Imagine você querer fazer alguma coisa simples e não conseguir fazer aquela coisa simples. Você vê outras pessoas fazendo, mas você não consegue fazer. Mas é aí que vem o Espírito Santo, é aí que vem a unção do Espírito Santo, a experiência, é aí que faz a diferença. Aí que você vai na palavra e você vai ver escrito lá: eis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A diferença está nesse momento, irmãos. É a experiência que você tem. Você sabe onde buscar. A fonte, irmãos, não se esgota para você. A fonte não está cessada para você. Ela está aberta, jorrando, somente esperando você usufruir daquilo que Deus já liberou para você. Então busque a sua experiência com Jesus, busque a sua experiência com Ele, porque você verá, irmãos, aquilo que Deus quer fazer. E Deus quer fazer coisas maravilhosas. Não importa se é tolice para os outros, mas se for bênção para a tua vida, Deus vai começar nisso. A palavra do Senhor diz: não desprezeis os pequenos começos. Pode ser até um começo desprezível, mas se você continuar na sua experiência com Deus, você verá a poderosa mão de Deus se mover, irmãos, a seu favor, somente através da sua experiência com Deus. Amém? Se coloque em pé no seu lugar, irmãos. Feche os teus olhos, vamos adorar a Deus com essa canção.